E hoje é terça-feira, dia 5 de março. Agora são 6h30 da manhã e o Direto da Redação está começando. Começou ontem o julgamento do ex-goleiro Bruno, acusado de matar Elisa Samúdio. Houve uma série de manobras da defesa para acelerar os debates. Veja como foi a chegada de Bruno ao tribunal. Algemado e mais magro, o ex-goleiro deixou a penitenciária pouco antes das 8 horas da manhã. Escoltado pela polícia, em 15 minutos, Bruno chegava a um dos portões laterais do Fórum de Contagem. A ex-mulher dele, Daiane, entrou pela porta da frente, acompanhada dos advogados. Tem alguma coisa a declarar agora? Dá uma palavrinha pra gente, qual que é a expectativa? O promotor Henry Castro ainda nem havia entrado no fórum com centenas de páginas do processo, quando lá dentro os advogados de Bruno já tentavam adiar o julgamento por causa da certidão de óbito de Elisa, expedida no começo do ano. A juíza, a doutora Marix, de quem eu tenho muito carinho e respeito, não tem poderes, não tem competência para arrumar atestado de óbito. Instantes antes da entrada dos jornalistas, Bruno recebeu um lenço do advogado. O réu, que amparava as lágrimas de forma tímida, em nada se parecia com o preso que 2 anos atrás caminhava descontraído entre um depoimento e outro. Acredito que o Bruno não vai ser tão bobo de não querer aceitar um acordo e confessar a parte dele. Aliás, não precisa nem confessar. Todo mundo já sabe que foi o Bruno que mandou matar, sabe porque o Macarrão entregou. À tarde, novidades. A defesa de Bruno abriu mão de 4 das 5 testemunhas convocadas. Uma tática para antecipar os debates. E com a ausência de Jorge Luiz Rosa, o primo do ex-goleiro que descreveu o assassinato de Elisa à polícia, também a acusação perdeu uma testemunha importante. O advogado que defendeu o ex-jogador durante 1 ano afirma que deixou o caso porque havia ilegalidade na defesa de Bruno. Desde o início, uma defesa difícil. Era gerenciar uma grande crise. Um ídolo nacional sendo acusado de homicídio e tendo uma crise se instalando. Cláudio Daledoni iniciou a defesa do ex-goleiro Bruno em novembro de 2010. Disse que foi obrigado a deixar o caso depois de presenciar ilegalidades. O que eu assisti ali com alguns personagens efetivamente gerenciando a defesa, que falavam em nome do Bruno. E essas pessoas estavam emaranhadas em uma situação muito complicada que teria ali, sim, até uma possível repreensão penal. Razão pela qual eu achei por bem renunciar. A polícia investiga se houve tentativa de pagamento de propina para a liberação do jogador. Escutas telefônicas também indicam uma oferta milionária para conseguir um habeas corpus para o ex-goleiro. O nome de Bruno também aparece em outras denúncias. O inquérito sigiloso mostra que o ex-goleiro movimentava muito mais dinheiro do que o que ganhava como jogador. E mais, que Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, tentou matar Elisa Samúdio 1 mês antes do desaparecimento e morte da ex-modelo. O jogador ainda é suspeito de superfaturar a compra de um carro no valor de R$400 mil. Que esse caso não acaba com o trânsito em julgado da absolvição ou da condenação do Bruno. Muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Muita coisa ainda vai surgir. Pois é, e muita gente acompanhou o julgamento do lado de fora do tribunal. Houve protestos e a mãe de Elisa Samúdio revelou que teve que fazer terapia para conseguir suportar a perda da filha. Jornalistas montaram um verdadeiro acampamento na porta do fórum. No início da manhã, a expectativa aumentava a cada minuto. De repente, correria. Era a chegada de Daiane dos Santos, ex-mulher de Bruno, acusada de sequestro e cárcere privado de Bruninho. Muitos vieram só para dar uma espiadinha. Todo mundo vieram, eu peguei e falei, deixa eu dar uma passada para ver o que está acontecendo. Carlos vende picolé há mais de 5 anos na região e nunca lucrou tanto. As minhas vendas aumentaram mais ou menos 60%. A polícia está em peso aqui no fórum. Cerca de 150 militares reforçam a segurança dentro e fora da sala do julgamento. O motoqueiro que acelerou no meio da multidão
acabou parado pela polícia. Conseguimos abordá-lo aqui próximo ao fórum em razão dos semáforos. Manifestantes trouxeram cartazes para pedir o fim da violência contra as mulheres. Andréia era agredida pelo ex-marido e veio acompanhar o julgamento dos acusados da morte de Elisa Samúdio. Se a gente continuar nesse jeito, não tem como, vai morrer uma atrás da outra. A mãe de Elisa disse que precisou fazer terapia para aguentar viver sem saber como a filha morreu, nem onde foi enterrada. Não existe tempo no mundo que vai fazer esse sofrimento e essa dor passar. E você vai ver depois do intervalo que mãe joga um filho de 7 meses do 2º andar e o bebê está internado em estado grave. Eu te conto essa história em um minutinho. Até já. Nesta quarta, pior que forjar o próprio sequestro. Meu Deus, Chico. É descobrir que sua vida não tem o mínimo valor. Por que alguém pagaria $1 milhão por você? Em Maus Lençóis. Nesta quarta, logo após Balacobaco, na Super Tela. Já imaginou se a Ricardo Eletro vendesse produto a R$1,99? Veja como. Grill antiaderente é sugar, hein? Só 98. E com mais R$1,99, você leva sanduicheira 2 sanduíches. Só mais R$1,99. Ricardo Eletro. Eu compro no Decolar.com. E milhões de brasileiros também. Escolha a sua oferta e aproveite. Ofertas incríveis de hotéis internacionais. Confira! Só no Decolar.com. Hotel em Orlando, 3 estrelas, a partir de R$27. Hotel em Buenos Aires, 4 estrelas, a partir de R$65. Hotel em Paris, 3 estrelas, a partir de R$120. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. Já imaginou se a Ricardo Eletro vendesse produto a R$1,99? Veja como. Autorádio com USB e MP3 Player, só R$99,90. E com mais R$1,99, você leva pendrive 4 GB, só R$1,99. Ricardo Eletro. Eu compro no Decolar.com. E milhões de brasileiros também. Escolha a sua oferta e aproveite. Aproveite e compre agora, só no Decolar.com. Passagens nacionais. Belo Horizonte, a partir de R$83. São Paulo, a partir de R$99. Rio de Janeiro, a partir de R$109. Passagem internacional. Buenos Aires, a partir de $286. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. De volta com o Direto da Redação, agora são 6h37. No Brasil e no mundo, a profissão de bombeiro aparece como a mais confiável. E hoje a repórter Cleisla Garcia conta a história de resgates bem-sucedidos e mostra como funciona um atendimento, desde o pedido de ajuda até a chegada do socorro. Risco que desafia o equilíbrio no alto do viaduto. Balança no cabo de aço. Ameaça em chamas. Estado de alerta na cidade que se alaga de repente e deixa moradores ilhados. A água cobre e arrasta carros com seus motoristas dentro. A vida por um fio. Se alguém corre risco, algum telefone vai tocar por aqui. O mais comum é todos chamarem ao mesmo tempo. Corpo de Bombeiros Emergência. Tá passando mal na rua. Mas ela tá deitada lá na pista. Pegando fogo em queijo. Um acidente aqui, ó. Uma vítima de mal súbito. Uma queimadura na mão. Todo telefone de emergência 193, quem ligar da região metropolitana, vai cair aqui. Casos mais urgentes são atendidos por um médico de plantão. Até hoje, o que foi que mais te marcou assim, desse trabalho? Foi, acho que uma tentativa de suicídio. Uma senhora que estava num lugar que a gente não sabia onde era, ela estava ligando de um telefone público. A gente ficou mais ou menos 1h20 com ela no telefone, até conseguir achar o telefone público, o endereço, e a viatura conseguir chegar. Na hora que ela estava parando de falar já, parou de falar, o bombeiro pegou o telefone e falou assim, doutora, chegamos. Pode ficar tranquila que a gente chegou. Foi muito bom, isso foi muito legal. Atenção público, boa tarde. A
voz da cidade que se direciona à central, preparada para ouvir todo tipo de reclamação. Por isso, pelo menos um policial a cada plantão é designado só para passar informações, fazer encaminhamentos para as mais variadas áreas. Das chamadas que chegam até aqui, 90% delas não são atribuição do Corpo de Bombeiros. E para atender bem quem realmente precisa, a ordem é priorizar as emergências, aqueles casos que vão virar ocorrências no Corpo de Bombeiros. Aí vai começar uma nova etapa, talvez a mais difícil delas: enfrentar a metrópole e todos os desafios que ela impõe para quem tem pressa. Alerta no quartel. As equipes não perdem tempo. Difícil acompanhar. Ajeitam a roupa, os equipamentos de segurança a caminho da ocorrência. Os motoristas tentam abrir caminho. Nem sempre é simples, mas os bombeiros têm pressa. Muito carro na frente, olha, os carros tentam dar passagem e esse é um dos principais obstáculos que os bombeiros enfrentam numa cidade como São Paulo. Vai pegar aí, ó. No final de semana, um único grupamento chega a receber centenas de chamadas e fazer mais de 30 atendimentos, 30 ocorrências. A maioria, resgates a vítimas de acidentes e atropelamentos. Acidente grave na Marginal Tietê, em São Paulo. 2 caminhões se chocam e ficam atravessados na pista. O impacto foi tão grande que a cabine fica completamente destruída. Tá bom. Não, tá preso embaixo. Tem que tirar as pernas, tá preso embaixo. Um dos motoristas está preso às ferragens. Enquanto um dos policiais prepara o material para o socorro, essa outra policial, com cuidado, apoia a vítima. O motorista está gravemente ferido, mas ainda está consciente. Tem cortes pelo corpo, braços e pulsos com fraturas expostas. As pernas estão presas nas ferragens. Um dos bombeiros ainda tenta acalmar a vítima. Miguel, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Para aliviar a dor e estabilizar a vítima, eles agem em equipe e rápido. Não, uma tala curta, uma mais curta, metade dessa. Esse sargento faz os curativos, enquanto o outro policial usa uma tesoura hidráulica para cortar parte da lataria e livrar as pernas do motorista. Tá liberado, só um pouquinho de calma agora. Espera um pouquinho, deixa eu ver as pernas dele aqui, peraí. Os cuidados agora são com a coluna. Peraí. Espera, alguém na cabeça aí, ó. A cabeça aqui, ó, subiu alguém a cabeça. Peraí, vai. Puxa. Vou sair daqui, ó, peraí. Valeu! O ferido é levado para o resgate e vai seguir para o hospital. Missão cumprida para alívio dos bombeiros. O cabo Roberto foi um dos que participaram da operação, ajudando a livrar o motorista das ferragens. Não é tirar a pessoa daquela agonia que ela está sofrendo, né? E tirar ela da agonia não tem coisa melhor, né? Aí dá uma sensação de alívio, tanto para ela como para a gente. Para a gente, a sensação não tem coisa melhor. Antes de ir embora, os homens do batalhão ainda costumam limpar a rodovia para evitar outros acidentes. Deixam o caminho livre e em segurança para quem ainda vai passar por aqui. No outro bairro da cidade, mais um alerta. Moradores da região avisam que um senhor acaba de ter um infarto. Ele sofreu uma parada cardíaca e está inconsciente. A equipe se reveza para reanimar a vítima. Depois de muitas tentativas, o coração volta a bater. Não são raros casos assim, onde socorristas têm de ressuscitar a vítima. O coração que tinha parado de bater. Uma rotina para os bombeiros.
Neste acidente, a rapidez foi fundamental para salvar um policial militar que capotou o carro a caminho do litoral paulista. Eles prestaram os primeiros socorros à vítima. Com o acidente, o homem sofreu traumatismo craniano. Com cuidado, os bombeiros levam o policial de maca até o helicóptero, de onde seguiu para o hospital. Aqui, o homem estendido no meio da rua. É um pedestre que acaba de ser atropelado por uma moto numa das principais avenidas de São Paulo. São várias fraturas nos braços e nas pernas, algumas expostas. A equipe das motocicletas dos bombeiros chega antes e já presta o socorro. Em situações assim, qualquer erro pode comprometer os movimentos da coluna. Além dos homens em serviço, a soldado Sandra. Ela estava de folga, passou por aqui e viu o acidente. Então não pensou duas vezes para se juntar aos colegas de trabalho. Dedicação mesmo na hora do descanso, um alerta constante. Bombeiro costuma ser bombeiro até fora do plantão. Para isso, precisam estar sempre preparados para qualquer tipo de socorro. Agilidade no corpo, no percurso, operações delicadas e cheias de risco exigem coordenação no trabalho de equipe. E muita tranquilidade e concentração para auxiliar quem se deparou com perigo e sentiu a vida ameaçada. Tem que ser só correndo, não pode ser devagar. Porque um segundo perdido na rua é um segundo para a vida lá. Quem está no grupo do dia ou mesmo fora da escala tem a responsabilidade da profissão. Mais que soldados, um batalhão pronto para servir. Heróis reais da cidade, de carne e osso, movidos pela vocação. A minissérie José do Egito, uma superprodução da Rede Record, entra agora na segunda fase. A história vai se passar na terra dos faraós, onde José chega como escravo e se transforma em um dos homens mais poderosos do seu tempo. Meu filho bem amado. Já era uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Com a produção caprichada, virou sucesso de audiência. Como ele vai se chamar? José. Até quem ajuda a fazer acompanha os capítulos. Mensagem de perdão para todo mundo, né? Pelo fato dos irmãos terem feito o que fizeram com ele e perdoar, né? Logo quando nasce, José se torna o filho preferido. Os irmãos se sentem excluídos pelo pai e passam a perseguir o caçula. A segunda fase da série vai mostrar que José será vendido como escravo. Ele vai para o Egito, onde depois de ser humilhado, consegue se transformar em um grande líder. Para o elenco, as brigas em família são o ponto forte da história. José e os irmãos são inimigos íntimos e essa proximidade torna as brigas muito mais emocionantes. Eles têm essas duas coisas, esse lado de brigar, de ser agressivo, mas ao mesmo tempo de querer o bem um do outro. A minissérie tem 28 capítulos e é filmada em 2 cidades cenográficas no Rio de Janeiro. Uma superprodução da Record que investiu R$7 milhões para dar vida ao passado. A gente teve uma preparação muito intensa, nós nos tornamos irmãos, muito amigos mesmo. Com a qualidade técnica, com a qualidade dos técnicos, do elenco e de tudo que a Record nos proporcionou, eu acredito que esse conjunto de coisas é a fórmula do nosso sucesso. Você já sabe, a minissérie José do Egito é toda quarta-feira, às 9h45 da noite, logo depois do Jornal da Record. E esta terça-feira promete ser quente no Congresso. Serão votados os royalties do petróleo e o orçamento federal de 2013. O governo teme que os estados prejudicados na divisão do dinheiro do petróleo dificultem a aprovação do orçamento.
Foram 3 meses de impasse. Agora o Congresso se prepara para votar amanhã o orçamento de 2013. Mas antes está prevista outra batalha pela partilha do dinheiro do petróleo. Os vetos da presidente Dilma à lei que redistribuiu as fatias deste bolo devem ser derrubados. Estados produtores, neste caso, perdem dinheiro, inclusive nos contratos já em vigor. O governo do Rio calcula prejuízos que passam dos 70 bilhões de reais em 7 anos. Perdas também para o Espírito Santo. Nós perdemos até 2020 aproximadamente R$1 bilhão por ano. A derrubada dos vetos é dada como certa, assim como a volta de disputas na justiça em torno do petróleo. Mas o temor é que as mágoas provocadas por essa provável derrota acabem por comprometer a votação seguinte, a do orçamento de 2013. O risco é que as bancadas do Rio e do Espírito Santo se unam à oposição para barrar a votação do orçamento. É ele que prevê onde gastar mais de 2 trilhões de reais ao longo do ano e que define parâmetros essenciais, como o do novo salário mínimo. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade burra. O orçamento é uma peça que beneficia todo o país, inclusive o Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Portanto, eu acho que um erro, se for o caso do Rio de Janeiro encarar assim, não justifica o outro. Um novo promotor de justiça assumiu as investigações das denúncias contra o deputado federal do PMDB de São Paulo, Gabriel Chalita, acusado de improbidade administrativa, desvio de dinheiro público e enriquecimento ilícito. Walter Folleto Santin ficará à frente de 11 inquéritos abertos pelo Ministério Público Paulista. Na foto, o denunciante e acusado quando ainda eram amigos, numa viagem à França. Funcionário de uma rede privada de ensino, Roberto Grobman diz ter sido um assessor informal de Gabriel Chalita, quando o deputado federal era secretário estadual de educação no governo do PSDB entre 2002 e 2006. Na denúncia feita ao Ministério Público durante a campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo no ano passado, Grobman afirmou que Gabriel Chalita recebia propina em troca de favorecimento em contratos e nomeações de pessoas ligadas ao Grupo Koch na secretaria. A empresa, segundo a denúncia, teria bancado uma reforma de mais de R$1.200.000 no apartamento de Chalita. A rede de ensino teria ainda comprado milhares de livros do então secretário como uma retribuição pelo que o denunciante chama de favorecimentos obtidos. Grobman diz ter presenciado mais de uma vez a entrega de dinheiro da corrupção no apartamento de Gabriel Chalita. Eu vi movimento de muito dinheiro. Eu vi chegar muito dinheiro em malas pretas, em malas de propagandista, aquelas malas pretas tipo de couro, chegar muito dinheiro em sua residência. Candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo no ano passado, Chalita apoiou no segundo turno o candidato vitorioso, Fernando Haddad, do PT. Em troca, era cotado para ser ministro do governo Dilma. Hoje, o prefeito de São Paulo falou sobre as denúncias contra o aliado. Eu penso que ele fez um gesto correto de abrir todo o seu sigilo telefônico, fiscal, para que as autoridades possam investigar. O Ministério Público abriu 11 inquéritos para investigar Gabriel Chalita por improbidade administrativa, desvios e enriquecimento ilícito. Hoje, um novo promotor de justiça assumiu o caso. Ele entrou no lugar do promotor que, na semana passada, disse estar sofrendo pressão para encerrar os inquéritos. Segundo o Ministério Público, a substituição já estava programada e não tem relação com a apuração das denúncias contra Gabriel Chalita. Agora são 6h53. Vamos aos destaques de hoje do DF no ar. Juliano Cartacho, bom dia para você. Bom dia, Lívia Braz. Um ótimo dia para você de casa. Lívia, no DF no ar de hoje eu vou mostrar que a polícia encontrou o corpo de um homem em um matagal próximo à DF-190. O corpo foi encontrado num matagal próximo à DF-190. O homem, que devia ter aproximadamente 25 anos, apresentava vários ferimentos na cabeça. Ele pode ter sido morto durante a madrugada de segunda-feira. Segundo a polícia, não havia marcas de tiros nele. O homem foi localizado por um morador da região que chamou os militares. Como estava bem perto do rio Melchior, na divisa do DF com Goiás, a polícia não descarta a possibilidade de o corpo ter sido carregado pela correnteza. Há essa possibilidade também, né? Desse corpo ter acontecido esse crime fora do local e o rio ter trazido ele para cá.
Lívia, bem próximo de onde a polícia localizou esse corpo aí, também foi encontrada a ossada, ou melhor, um outro corpo que sobrou dele, né, a ossada do que acredita ter sido um homem também, o que leva a crer que esse ponto aí da DF-190 é área de desova. A polícia investiga a possibilidade de que o corpo, como foi dito na reportagem, esse homem tenha sido assassinado um pouco mais acima e que por conta das chuvas que castigaram o Distrito Federal e o entorno nos últimos dias, na última semana para ser mais exato, esse corpo tenha sido arrastado até esse ponto aí. A polícia investiga, faz buscas numa área de mais ou menos 200, 300 metros por aí para ver se acha mais alguma coisa. Agora, no mínimo suspeito, né? Alguns moradores já haviam denunciado que esse ponto aí é usado por criminosos para desova de cadáveres. É realmente uma coisa a ser investigada, viu? Agora são 6h55. E 2 meninas foram detidas pela Polícia Militar em Braslândia. Segundo os policiais, elas estariam vendendo drogas no meio da rua. Pedras de crack, porções de maconha, celulares, cartões, material para embalar a droga e também cerca de R$ 1.500 em dinheiro. Tudo isso estava com a Bruna Ferreira dos Santos, de 18 anos, e com uma adolescente de 16, que foram pegas nesta praça na quadra 34. E os policiais militares já vinham monitorando essa dupla, que sempre agia ali na praça. E hoje, os homens do G-Top montaram uma operação para fazer o flagrante de tráfico de drogas. Para a gente abordar, como as nossas equipes aqui, a gente não tem uma policial feminina, fica uma coisa mais difícil. Em algumas abordagens, como a gente não podia fazer a busca pessoal, mas foi encontrado já drogas na proximidade lá do local onde elas atuam. Uma das jovens, por ser menor de idade, nós não podemos mostrar o rostinho dela aqui, foi levada para a delegacia da criança e do adolescente. Olha só o que os policiais encontraram com essas 2 meninas. Vamos dizer assim, uma tem 18, né, Lívia? Acabou de atingir a maioridade penal, a outra com 17 anos, 16 para 17, a gente não pôde mostrar o rosto dela aqui, como eu já disse. Agora, no meio da rua com aquela quantidade toda de droga. Você viu quantas pedras de crack, Lívia? Assustador, Juliana. E outra coisa que chama atenção também nessa reportagem é que antes a gente via menores do sexo masculino envolvidos no tráfico. Mas parece uma praga, né? Que se alastra com muita rapidez, com muita facilidade e que agora atinge não só moças menores de idade também. Olha só a quantidade. Cartões também, pedras de crack, muito dinheiro que foi encontrado junto com essas 2, celulares provavelmente para fazer as negociações, né, do tráfico de drogas. Ou seja, é uma praga realmente, né? E olha, parabéns aos homens do G-Top que fizeram essa apreensão e fica aí um alerta, até atendendo a um pedido que foi feito pelos próprios policiais, Lívia, a necessidade de policiais femininas nessas operações. A gente sabe aí que o efetivo feminino da Polícia Militar cada vez maior, as mulheres ocupando cada vez mais cargos nas corporações de segurança pública aqui no Distrito Federal, não só no DF, mas no mundo inteiro. Agora, as equipes do G-Top, para que possam fazer o trabalho bem feito, precisam dessa policial feminina. O que acontece às vezes? Há uma apreensão, aí tem que ligar para o batalhão manda uma mulher para lá, ou Polícia Civil. Desse jeito perde-se muito tempo. São 6h58 agora. E uma perseguição policial acaba com a prisão de 3 jovens na BR-070, no caminho para Águas Lindas de Goiás. Eles haviam acabado de assaltar uma loja de materiais esportivos. As câmeras de segurança do comércio flagraram tudo. Os 3 rapazes foram presos pela polícia durante uma perseguição na BR-070 no caminho para Águas Lindas de Goiás. Eles estavam em um carro roubado. O trio é suspeito de assaltar uma loja de artigos esportivos em Ceilândia. Durante a fuga, os rapazes jogaram uma arma para fora do carro. No carro, os policiais encontraram os produtos roubados:
roupas, acessórios esportivos, 2 máquinas de cartão, além de dinheiro e celular. Os 3 rapazes foram levados para a 24ª DP, onde foram reconhecidos por testemunhas, embora o circuito interno da loja tenha gravado a ação de 2 deles. Nestas imagens, o rapaz de boné entra e anuncia o assalto. Uma vendedora e 2 clientes são rendidas e levadas para o provador. O comparsa com um capuz e uma máscara entra atrás. É ele que faz um limpa na loja, abre as sacolas e enfia tudo o que consegue. Enquanto isso, o rapaz de boné vai até o caixa e pega o dinheiro que está na gaveta. Lívia, 2 imagens me chamaram a atenção nessa reportagem que nós acabamos de exibir. Uma delas, eu vou pedir para o Bazuca colocar na tela, vai aparecer daqui a pouco, é a imagem de uma criança dentro da loja. Aí já é o momento da apreensão, né? Parabéns ao trabalho dos policiais, conseguiram recuperar todo o produto do roubo. Deu para ver ali o carro cheio, eles tentaram fugir dos homens da polícia. O GTM 28 está aí na tela para você. Tentaram fugir, não conseguiram, acabaram presos os 3, aí já na delegacia de polícia, lá na Polícia Civil. E essa imagem, olha só, uma criança dentro da loja, na hora que eles invadem o estabelecimento, no centro do vídeo de short preto. Imagina o desespero dessa criança e da mãe dela também durante esse assalto. Pode rodar, Bazuca? Tem uma outra imagem mais à frente também, já a ousadia dos criminosos. Depois que eles esvaziam a loja, colocam todo mundo lá para o fundo, um deles, esse de jaqueta preta, ele entra mascarado. Ele está com a máscara de um personagem do cinema, né, de filme de terror. Não sei se você lembra aquele Pânico. Ele está com a máscara, olha só, está com a máscara ali, não sei se é a do Pânico, se é a máscara daquelas de esqui, alguma coisa assim, tentando esconder o rosto, já sabendo da existência das câmeras. Ou seja, os bandidos estão tentando se proteger para fugir dessas gravações que muitas vezes ajudam a polícia, né, Lívia? Ô, Juliano, agora a impressão que a gente tem é que essas lojas de artigos esportivos viraram os novos alvos dos criminosos. Na semana passada a gente mostrou um outro caso aqui, agora se repete, porque são lojas que têm camisas oficiais de times que são caríssimas, custam mais de R$200, tem bola, chuteira, tudo isso é muito caro, de revenda muito fácil, né? Ou seja, agora esse tipo de comerciante também vai ter que se prevenir, colocar segurança, câmeras de segurança, e a gente vê que mesmo com todo esse aparato, a bandidagem está comendo solta por aí, né? Daqui a pouco a gente mostra como a polícia conseguiu chegar até esses criminosos, mostrar todos os detalhes da perseguição também. E, é claro, vamos conversar com a Polícia Militar, saber o que é que pode ser feito para evitar ser alvo desses bandidos aí. Como a Lívia falou, né, como se já não bastassem os postos de combustíveis, as padarias, né, agora também lojas de material esportivo. São 7h02. E a gente fala agora sobre transporte público. Se pegar um ônibus aqui no DF está cada vez mais difícil. Imagina só, Juliano, como é que são as coisas lá no entorno. Pois é, Lívia, em Águas Lindas de Goiás, por exemplo, dos 120 ônibus do Grupo Amaral que deveriam estar rodando, apenas 50 estão nas ruas. A prefeitura pediu intervenção federal na cidade. Por causa da falta de estrutura dos ônibus, a Prefeitura de Águas Lindas elaborou um relatório sobre o problema e encaminhou para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que fiscaliza os transportes interestaduais. O documento solicita a intervenção do órgão no serviço da empresa, como fez o GDF com a Rápido Veneza, Viva Brasília e Rápido Brasília, desde o dia 25 de fevereiro. Nós tentamos entrar na garagem da empresa para mostrar a situação dos ônibus, mas não fomos autorizados. No entanto, uma fiscalização da Secretaria de Transportes de Águas Lindas mostrou que dos 20 ônibus vistoriados em uma blitz, 14 foram apreendidos. Todos por falta de documentação e má conservação dos carros. Ainda de acordo com a secretaria, cerca de 30 mil passageiros da cidade precisam dos ônibus, mas 50% deles estariam prejudicados. Lívia, daqui a pouco no DF no Ar nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Inclusive esse é o tema do meu blog hoje lá no R7 DF, falando sobre essa questão da dificuldade que o morador do entorno vem sofrendo, principalmente nos últimos dias, quando se fala de transporte público. E se não tem ônibus rodando, você sabe muito bem para que lado, né, o morador acaba apelando, né, Lívia? Para o transporte pirata. E eles não têm para onde correr, na verdade, né? Não existe outro tipo de transporte por aqui. Não tem VLT, não tem VLP, que já são mais raros aqui no Brasil, e nem o metrô, que é bem mais comum, né? Agora são 7h03.
Vamos lá, policiais da UPP do Complexo do Caju, lá no Rio de Janeiro, querem a ajuda dos moradores para prender os traficantes que fugiram durante a ocupação das comunidades. A fila indiana é para fazer uma varredura no Complexo do Caju, na zona portuária. Os homens da tropa de elite da PM revistam casas e moradores. Saem os traficantes e entram os policiais. Mas a rotina é a mesma na comunidade, até então controlada com mão de ferro por traficantes de uma das facções mais violentas do Rio. O poder de fogo dos criminosos atraiu um aparato de guerra. Tanques e carros blindados abriram caminho para a pacificação. Em 25 minutos, as forças de segurança ocuparam 14 comunidades dominadas pelo tráfico. Barricadas foram destruídas. Os policiais apreenderam drogas e armas. Suspeitos foram detidos. Pelo menos 20 pessoas acusadas de participar da venda de drogas aqui no Complexo do Caju foram levadas para a delegacia. Mas os chefões do crime organizado conseguiram fugir. Os policiais esperam que a população também ajude, dando informações sobre o paradeiro dos bandidos. Pichações feitas dentro das comunidades revelam as ameaças dos traficantes aos moradores que resolverem falar. A polícia terá ainda muito trabalho para ganhar a confiança de quem vive por aqui. É um trabalho de convencimento, de aproximação e aqui com certeza será mais um trabalho de sucesso da Secretaria de Segurança. E atenção, papai e mamãe, porque a Páscoa deste ano vai custar bem mais do que a do ano passado. Juliano, mas tem solução, viu? O negócio é pesquisar, porque de uma loja para outra, o preço do ovo de chocolate chega quase a dobrar. A tradição brasileira pede bacalhau na Páscoa, mas o consumidor vai pagar mais caro este ano. Os peixes, inclusive o bacalhau, estão custando em média 6,3% a mais do que no ano passado. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados apontou um aumento nos preços de vários produtos consumidos na Páscoa. Os vinhos nacionais subiram 5%. Os ovos de Páscoa também subiram bastante. Segundo o Procon, vale a pena pesquisar. O mesmo tipo de ovo que custa menos de R$ 7,00 em uma loja pode chegar a quase R$ 13,00 em outra. Tem que pesquisar bastante para ver onde está mais em conta. Saber escolher os produtos na hora de comprar pode significar pagar menos. Por exemplo, o filé de bacalhau sai por R$ 42,90 o quilo. Já o desfiado você encontra por R$ 24,99 o quilo. Com essa diferença, dá para levar um vidro de azeite extra virgem e 400 gramas de azeitonas portuguesas. Usar a criatividade na cozinha garante um belo e econômico prato de Páscoa. Este chefe de cozinha dá uma dica: macarrão com lascas de bacalhau no azeite. É um fettuccine simples, clássico, onde o bacalhau foi feito as lascas dele. Então fica muito mais fácil, muito mais vantajoso, né? E tem um resultado fantástico. Pois é, tem que pesquisar e gastar sola de sapato. 7h07. Presta atenção nessa reportagem, que história chocante. Uma mãe jogou a própria filha de 7 meses do 2º andar do prédio onde mora, na Serra Gaúcha. O bebê está gravemente ferido e a outra filha, de 2 anos, escapou graças aos vizinhos, que viram tudo. Foi neste prédio, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que uma mulher arremessou uma das filhas do 2º andar. A imagem inicial ela é chocante. Tu vê a criança lá suja de sangue, caiu de alguns metros de altura. Primeiro, a mãe foi à sacada e jogou a filha de 7 meses. Em seguida, tentou arremessar a outra filha, de 2 anos. Mas a menina conseguiu segurar na grade e foi salva por um funcionário de um posto de gasolina da rua. A gente começou a escutar as pessoas gritar aqui embaixo, que ela ia jogar a outra. A gente subiu a escada correndo, eu peguei ela da sacada e puxei para dentro do apartamento de volta. O bebê está na UTI pediátrica de um hospital da cidade. A outra menina foi encaminhada para o conselho tutelar. Já a mãe, de 24 anos, foi presa em flagrante. O pai das crianças dormia na hora que tudo aconteceu. A mãe está presa por tentativa de homicídio duplamente qualificado. Ela já teve problemas psicológicos, tomava remédio. Nos últimos 2 dias, ela estava em estado mais grave, não reconhecendo mais as crianças.
foram enterrados ontem no Rio de Janeiro os corpos do desembargador e da esposa dele, lá no Rio de Janeiro. Pois é, o casal morreu ao pular do 4º andar do prédio em que eles moravam para escapar de um incêndio. As chamas se espalharam rapidamente. Ouvi gritos, socorro, socorro. Os gritos eram do desembargador federal do trabalho, Ricardo Damião Areosa, de 57 anos, e da mulher dele, Cristiane Teixeira Pinto, de 33. De repente comecei a ver a quebração de vidros. O casal morreu ao cair de uma altura de 16 metros. Ela pulou para se salvar, porque ela ia morrer queimada. As imagens do cinegrafista amador, dá para ver o carro dos bombeiros na rua enquanto o fogo destruía o apartamento. Não adianta chegar corpo de bombeiro e não ter água. Os hidrantes públicos estavam sem água. Numa cidade que você paga o maior IPTU do mundo, entendeu? Em nota oficial, os bombeiros confirmam que este hidrante não estava funcionando. Os técnicos da companhia de abastecimento estiveram hoje aqui no local e fizeram um teste e constataram que a pressão da água estava normal. Já a Polícia Civil abriu inquérito para apurar se houve demora no combate ao fogo. Os peritos estiveram no local para determinar onde o fogo começou. O filho do desembargador descartou a hipótese de incêndio criminoso porque o pai não tinha inimigos. Os corpos do desembargador e da mulher dele foram enterrados hoje à tarde no cemitério São João Batista. Os vizinhos ficaram chocados. Foi um fogo que eu nunca vi na minha vida, que eu estou traumatizada até agora, né? 7h10, uma mulher foi presa em Goiás sob a suspeita de ter sequestrado 2 crianças e depois matado a mãe delas. E a polícia acredita ainda que a criminosa tenha vendido os próprios filhos 5 anos atrás. Raimunda, a mãe das crianças, foi encontrada morta neste canavial em Inhumas, a 30 quilômetros de Goiânia. O corpo estava desfigurado. A trama para o assassinato teria sido armada por esta mulher para ficar com os 2 filhos gêmeos de Raimunda. Para ou ficar com os bebês para ela ou para comercializá-los. Marli nega tudo. Eu jamais fiz isso. E põe a culpa no pai das crianças. Ele armou pra cima de mim. Paulo, o marido da vítima, diz que Marli atraiu a mulher com a promessa de uma casa que a prefeitura estaria oferecendo a pessoas pobres. Confiei na serpente e deixei minha esposa sair com meus filhos. Marli saiu no próprio carro com Raimunda e os 5 filhos dela. Um pouco mais tarde, levou de volta para casa apenas as crianças maiores. Os 2 gêmeos ela entregou a uma mulher contratada como babá e depois seguiu para o canavial, onde teria matado Raimunda. Os indícios são de que Marli planejou mesmo o sequestro das crianças. Em janeiro, ela conseguiu fazer 2 certidões de nascimento em cartório para um casal de gêmeos e se apresentou como a mãe das crianças. E a polícia procura um falso olheiro de um clube de São Paulo que enganou vários garotos em Mato Grosso do Sul. Ele prometeu que todos os escolhidos jogariam num clube grande, cobrou R$400 de cada um, mas desapareceu. A mala de Rafael, de 14 anos, já estava pronta. Na bagagem, a chuteira novinha, comprada pela mãe. Seria a realização de um sonho cultivado desde a infância. A família foi iludida com a promessa de que o adolescente passaria 1 ano no São Caetano, depois de ter passado por um teste promovido por um suposto olheiro do clube em Campo Grande. Nós tivemos um jogo e ele ia nos treinos. A família preencheu um termo de autorização e ainda teve de desembolsar R$400 pela viagem do adolescente até São Paulo. Ele pegou e deu o cheque, passou o cheque para frente, só que não houve essa passagem, não houve essa viagem. O suposto teste foi realizado no fim do ano passado, aqui nesse campo de futebol na periferia de Campo Grande. Na época, 15 adolescentes foram informados que haviam sido selecionados. Entre eles, o filho de Dulce. Ele foi nos enrolando e exigindo muito os documentos, tudo, até o momento em que ele resolveu sumir de vez. 7 famílias já procuraram a polícia, que identificou o suspeito como sendo Clóvis Martins Chaves, de 46 anos. Agora a Polícia Civil irá representar perante o Poder Judiciário pela prisão preventiva desse elemento. A direção do São Caetano informou que as seleções são feitas por coordenadores autorizados pelo clube e que os testes são divulgados oficialmente.
Pois é, que é importante ficar preocupado também e sempre atento. Você que é pai responsável numa situação como essa, procure descobrir que times seriam esses, ligar para pegar mais informações antes de confiar o futuro do seu filho a um homem como esse aí. São 7h14. Uma mulher de 45 anos morreu baleada pelo filho mais velho dentro de casa lá em Criciúma, Santa Catarina. Ela tentava evitar uma briga entre os dois filhos. O caçula é viciado em crack. A família inteira mora nesta rua nos arredores de Criciúma, no sul de Santa Catarina. A discussão começou depois que Samuel, de 21 anos, teria roubado R$200 do irmão mais velho para comprar crack. Revoltado, Anselmo pegou uma espingarda e foi à procura do irmão. Foi lá para matar o Samuel e daí ele estourou a porta e ela entrou no meio. Entrou no meio para evitar que matasse o irmão. Segundo testemunhas, a mãe tentou conter o filho mais velho, segurou a espingarda pelo cano e acabou atingida por um tiro na barriga. Vanilda Dembosque, de 45 anos, ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu. Os dois irmãos desapareceram logo depois da morte da mãe. A arma usada no crime ainda não foi encontrada, mas a polícia já tomou os depoimentos de duas testemunhas e deve indiciar Anselmo, o irmão mais velho, por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Tem gente que perde a cabeça, que já por vários anos, tendo os seus objetos subtraídos dentro de casa, que procura auxílio para tentar resolver o problema e se vê sem uma saída, às vezes perde a cabeça e quer fazer justiça com as próprias mãos. Pois é, Juliano, mais uma história que termina em tragédia graças às drogas. Bom, eu fico por aqui, amanhã eu tô de volta às 6h30 da manhã. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, Olivia. Bom descanso para você. E você que está em casa, fica com imagens do helicóptero. Agora já no nosso DF no ar, 7h16. Imagens da EPTG na altura do viaduto Israel Pinheiro. Você vê imagens aí no canto superior da tela, imagens da DF 079. Bom dia, Fábio Raposo. Bom dia, Jair Tanus. Imagens do nosso helicóptero mostrando o trânsito para quem pretende sair ou para quem pretendia sair de Águas Claras nessa manhã, ou do Parkway, ou o pessoal que mora no Guará, no Bandeirante, corta caminho por aí para pegar a EPTG, né? Olha como é que está o trânsito. Raposo, ontem nós mostramos, ele estava quase chegando à linha do metrô. Agora ele já passa um pouquinho, né? Fecha lá pra gente, por favor. Olha só, tá justamente embaixo da linha do metrô. Pelos meus cálculos, aproximadamente aí uns 2,5 km, 3 km até chegar lá na EPTG, quase não sai. Imagens aí, olha só. Hoje, ao contrário do que nós mostramos ontem, ainda dá para sair pela EPNB, Raposo? Mostra lá do outro lado, por favor, sobe um pouquinho a imagem. Ontem o congestionamento já chegava mais ou menos ali na altura, né, do metrô, também no sentido contrário. Hoje não, olha só. A 079, sentido EPNB, trânsito fluindo normalmente. Atenção, Eduardo, Kelly, Briane, André. Vocês vão sair de Águas Claras agora, meu amigo, para o café no meio e sai correndo enquanto ainda dá para pegar a EPNB, porque a 079 sentido EPTG já está parada o trânsito, rodando aqui, segundo os nossos aplicativos, na casa dos 5 km por hora na 079. Você vê imagens aí, deu uma travadinha na imagem, né? Agora imagem da EPTG, daqui a pouco eu mostro lá em cima, tá bom? Só um minutinho, daqui a pouco você tem mais imagens da EPTG. 7h17 agora. E você vai ver que a Polícia Militar encontrou um corpo e também um crânio em um matagal próximo à DF 190. A Polícia Civil agora investiga o caso. O corpo foi encontrado num matagal próximo à DF 190. O homem, que devia ter aproximadamente 25 anos, apresentava vários ferimentos na cabeça. Ele pode ter sido morto durante a madrugada de segunda-feira. Segundo a polícia, não havia marcas de tiros nele. O bombeiro esteve no local, fez um exame superficial também e informou aqui para a guarnição que aparentemente não tinha nenhuma perfuração à bala, né? O homem foi localizado por um morador da região que chamou os militares. Como estava bem perto do rio Melchior, na divisa do DF com Goiás, a polícia não descarta a possibilidade de o corpo ter sido carregado pela correnteza. Há essa possibilidade também, né? Desse corpo ter acontecido esse crime fora do local e o rio ter trazido ele para cá.
A área foi isolada para a perícia. A poucos metros dali, numa chácara, a PM também encontrou um crânio. 7h18 agora. Daqui a pouco mais informações do helicóptero. Nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver no próximo bloco. Homem mata a esposa e depois comete suicídio. E ainda a polícia consegue prender em Braslândia as meninas do tráfico. Pedras de crack, porções de maconha, celulares, cartões, material para embalar a droga e também cerca de R$ 1.500 em dinheiro. Tudo isso estava com a Bruna Ferreira dos Santos, de 18 anos, e com uma adolescente de 16. Dá só uma olhadinha como é que está o trânsito em Águas Claras, hein? Daqui a pouco mais detalhes para você no próximo bloco do DF no ar. José do Egito. Nosso pai te alçou acima de todos nós. Agora você vai descer! O ódio dos irmãos de José será levado até as últimas consequências. Nesta quarta, 9h45 da noite, José do Egito. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo a mais completa, CIA Quadra 5C. Para manter a dengue longe do DF, precisamos continuar trabalhando juntos. E para isso você já sabe o que fazer. Evite água parada e o acúmulo de lixo. Com apenas 10 minutos por semana, você faz tudo o que precisa. O GDF também está fazendo sua parte, com agentes de saúde que vão de casa em casa para orientar os moradores. As chuvas podem ter diminuído, mas o risco não. Afinal, se a gente não se mexer, a dengue toma conta. Governo do Distrito Federal. Super Maia, todo dia mais economia. Nesta terça, calabresa Saudale, 8,98. Salsicha Perdigão, 3,98. Papel higiênico Neve, leve 16, pague 15, 15,49. Todo dia mais economia. Eu compro no Decolar.com. E milhões de brasileiros também. Escolha a sua oferta e aproveite. Ofertas incríveis de hotéis internacionais. Confira! Só no Decolar.com. Hotel em Orlando, 3 estrelas, a partir de R$ 27. Hotel em Buenos Aires, 4 estrelas, a partir de R$ 65. Hotel em Paris, 3 estrelas, a partir de R$ 120. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. Agora todo mundo baixou os juros e está dizendo que aprova seu crédito. Mas e você? Aprova as condições que te oferecem? No Banco do Brasil eu tenho capital de giro com mais prazo para pagar. Isso eu aprovo. Reformei a pousada e só vou começar a pagar daqui a 2 anos. Aprovado. Crédito para minha empresa direto no caixa eletrônico? Claro que eu aprovo. Crédito com as melhores condições é aqui. Eu aprovo. Banco do Brasil, bom para todos. Verão 0 km Parque Ford. Fiesta Rocan Hatch 1.6, entrada mais parcelas de 489 com taxa zero. Fiesta Rocan Hatch 1.0, entrada mais parcelas de 649. É taxa zero. Parque Ford. Falei que era rapidinho, 7h22, de volta com imagens do nosso helicóptero ainda na EPTG, um pouco antes ali do Israel Pinheiro, Raposa